Graça e paz. O que é a vida? O que é a vida? Abra sua Bíblia, João, capítulo 14, verso 6. E você vai descobrir o que é a vida. A gente vai falar rapidinho, tá? Apesar que alguns não acreditam nessa palavra. Mas a gente vai ter um momento aqui no final muito especial, onde a gente vai dedicar nossas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Todos nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus mais uma vez. O que é a vida, gente? Desde alguns meses atrás aí, a gente tem pensado bastante, né, na vida, no que é a vida, como a vida é passageira, como nós passamos pouco tempo aqui. Eu vou tirar essa máscara. Nós passamos pouco tempo aqui na terra, por quê? Porque 100 anos não se compara nada, Tiago, com uma eternidade. A eternidade é um lugar eterno onde não há tempo, né? Passado, presente e futuro pertencem à categoria dos humanos terráqueos, nós. Na eternidade, o tempo onde Deus habita, então 100 anos é mesmo que nada, um estalar de dedos. É por isso que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então a gente precisa prestar muito bem atenção no que diz a Bíblia. A minha Bíblia está por aí em algum canto, mas eu estou com ela aqui no aplicativo, então eu quero ler com vocês João 14, 6, porque a Bíblia é o próprio Deus falando. Nenhuma ciência, nenhum cientista, nenhum estudo científico, nenhum historiador, por mais maldoso que seja, nenhum ateu, por mais poder financeiro que pudesse ter na história, nenhum imperador, nenhum rei, todos aqueles que tentaram deturpar a Bíblia Sagrada, essa mesma que está na sua mão, caíram por terra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Queimaram milhares e milhares de exemplares, mas Jesus continua salvando vidas. Quando a palavra dele não pode ir em lugares como países como o Afeganistão, como o Iraque, muitos muçulmanos têm se convertido a Jesus através de sonhos. Você sabia disso? Eles sonham com Jesus e acordam no dia seguinte procurando um cristão. Na semana seguinte eles são presos e mortos. Isso está acontecendo. Isso a Globo não mostra, mas está acontecendo. Então, todos nós aqui somos muito amados por Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê uma cruz do tamanho de Jesus. E é por isso que Ele nos ama. E eu quero responder essa pergunta do que é a vida, com quem de fato é a vida. Olha aqui, gente, João 14, 6 está aqui também, né? Respondeu-lhe Jesus e disse, vamos ler todo mundo junto aqui? Pode ser? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai. Quem é a vida? Então, o que é a vida, Rafa? Jesus. A gente desfruta uma fagulha da vida, daquilo que a gente experimenta num presente que Deus nos deu, que é a vida. Eu quero falar umas coisas aqui que eu tenho refletido, quero compartilhar com você, para que você entenda poderosamente. Tem uma definição aqui que eu achei bem interessante. Por exemplo, para a ciência, escute só. Para a ciência, a vida é um estado de energia que traz animação para a matéria. Olha só que coisa. Para nós cristãos, a vida é Jesus. Veja bem, quem daqui de nós, eu quero dizer então com isso, que a minha vida não é Maria de Fátima. A vida de Maria de Fátima não é a pastor. A minha vida é Jesus. Por que você tem que dizer isso? Porque as pessoas, algumas me procuram e dizem assim, essa semana a gente fez uma live e algumas pessoas das que me procuraram disseram assim, pastor, eu só não tirei minha vida ainda por causa de um neto. A minha vida só tem sentido por causa de um filho, a outra falou. E um outro disse assim, pastor, minha vida só tem sentido por causa do meu pai que ainda está vivo. Gente, 3 pessoas só nessa semana me disseram, são pessoas que fazem parte da nossa igreja, assim, de conhecidos, mas aqui na nossa igreja, já ouvi pessoas dizendo assim,
Minha vida é você, meu amor. Gente, vamos quebrar alguns tabus aqui para colocar Jesus no centro. Porque quando ele entra no centro, aí todas as... Porque veja bem, se a minha vida se resume a Maria de Fátima, se ela partir daqui, minha vida acabou, não tem mais sentido estar na vida. Sim ou não? Maiara, se eu deposito e significo minha vida toda numa pessoa humana, se essa pessoa morre e parte para a glória, como que eu fico nessa vida aqui? Acabado. Então minha vida acabou, e é assim. Quem é a vida? Não é uma religião, tá? Talvez por isso você esteja na Igreja Batista há 30 anos e ainda não encontrou um sentido, porque você está só na igreja, mas você ainda não conheceu Jesus. O nosso desejo hoje é que a gente encontre Jesus. Por quê? Eu estava refletindo e pensando assim, o que é a vida? Primeira coisa que me vem na mente é esse texto bíblico, a vida é Jesus. Então, ok, a gente começa a organizar. O pastor está dizendo que a vida é Jesus, ele que dá sentido a todas as coisas, porque ele veio para organizar um desastre que aconteceu. Gente, a vida, o presente que a gente recebeu de estar aqui agora respirando, as coisas boas que a gente experimenta na vida, elas são permissão de Deus. Se você constituir uma família, é permissão de Deus. Se você não constituir uma família, mas você tem amigos, é permissão de Deus. Pense o seguinte, vamos voltar para o início de tudo. Fica aqui com a vida é Jesus. Então a sua vida não signifique, não direcione a sua vida para uma pessoa, tá? E pior ainda, sabe o que é? É pessoas casadas, eu vou falar, né? Eu sou chato sempre. Pessoas casadas, aí diz assim, aí compra uma moto, aí bota na moto o nome do filho do lado, do outro filho do outro, e o nome da esposa. Porque se tem alguém que você tem que honrar, é a carne da sua carne. Jesus disse assim, Tiago, quando o homem casa com a mulher, ou vice-versa, eles se tornam uma só carne. O filho a gente cria como flecha, para lançar para o mundo. Então você tem que honrar seu companheiro, sua companheira, e juntos educar os filhos, porque um dia, então, não diga, minha vida é fulano. Diga assim, Maria de Fátima, você é um pedacinho da minha vida, mas minha vida é Jesus, e que ela diga o mesmo de mim. Porque tem que ser assim, Rodrigo. Porque se não for assim, a gente se frustra com as pessoas, com tudo, né? Eu sei que todos nós aqui, algumas pessoas visitantes estão aqui conosco hoje, que a gente quer falar sobre a vida, o propósito da vida, os louvores falam sobre isso, de um Deus que nos ama. Mas todos nós temos dificuldade de entender a vida. Eu, pastor Eri, todos nós temos. Se a gente perde o foco de Jesus, a vida vira uma bagunça, vira uma coisa chata, porque a gente acha que quando casar, os problemas vão acabar. A gente acha que é infeliz porque não casou ainda, né, Tiago? Quando a gente é jovenzinho, né? Na academia malhando, aí a gente arruma uma namorada para casar, e quando a gente casa, a gente vê que não é assim. Você que é casado sabe que não é, mas casamento é bênção. A gente sabe que não é. Não, quando eu tiver um filho, aí minha vida se organiza, a gente tem um filho, a gente vê que filho também dá dor de cabeça, e que filho às vezes traz problema. E aí a gente acha, não, é um trabalho, o trabalho vai dar um sentido à minha vida, a gente arruma o trabalho e vai ver que o vazio está lá ainda. Então, se a gente tira o foco de Jesus, como que a gente conhece Jesus? Não é vindo na igreja somente, senão a gente vai ser igual ao Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Aqui você ouve falar de Jesus, mas um dia, pela experiência da dor e do sofrimento, Jó teve um encontro com Deus e disse assim, agora os meus olhos te veem. Eu quero que você veja Jesus, eu quero que você tenha experiência com Jesus. E não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua culpa, Jesus morreu exatamente por essa culpa que está no seu coração, essa mágoa, esse pecado que você cometeu, esse erro, essa frustração, as feridas que alguém te fez. Jesus morreu para dar sentido para isso. Então o sentido da sua vida não está em você arrumar alguém para casar, em conseguir um trabalho novo, em fazer um curso, em conquistar muitos amigos. O sentido da sua vida está em Jesus. Então se você passa o dia e não conversa com Jesus, então a vida vai perdendo um pouco do sentido, vai sendo uma coisa chata, penosa. A gente vai perdendo pessoas queridas, como a gente perdeu recentemente. Como que a gente continua? Jesus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, presta atenção, para todos vocês. No início, o que era a vida no começo? Deus colocou no jardim Adão e Eva, não foi assim? Naquele jardim, Deus deu uma ordem para o homem, ele deveria cultivar aquele jardim, desfrutar. Guarda isso no seu coração. Viver é desfrutar.
Preste atenção, eu quero voltar à essência com você aqui, tá? Viver é desfrutar. Esses dias Edson levou o pessoal do Michel Louvor lá para a pedra do navio, botou a gente para ficar debaixo da pedra, olhando para o céu e falando com Deus, e foi uma coisa incrível, maravilhosa, gostosa, foi uma maravilha. Viver é desfrutar. As coisas mais boas da vida estão num pequeno desfrute, um bom sono, um bom passeio. Viver é desfrutar, respirar. O que atrapalhou a vida? Estava lá Adão e Eva, eles estavam desfrutando do que Deus colocou ali, um jardim, coisa linda, desfrutem. Viver é desfrutar das coisas que Deus nos permitiu pela vida, pela existência. Desfrutar a vida. Você tem desfrutado da vida? Deus colocou o homem no jardim para ele desfrutar. Então ele ia cultivar a terra, ele ia brincar de pega e corre, como é que é? Corre, pega, sei lá como é que é. Ele ia brincar, o homem ia cuidar do jardim, ia passear, ia procriar, iria povoar a terra. A vida é um desfrute, e não só das coisas que Deus nos dá, o ar que a gente respira, boas amizades, relacionamentos, sorrir, brincar. Se você tem filhos, sabe, de fato, aproveita esse tempo com seus filhos. Se você tem pais, eu sempre ouvi as pessoas dizer isso, e sempre tentei cuidar da forma melhor dos meus pais, e assim, hoje eu sinto muita saudade, né, do nosso pai, porque se você tem pais realmente, desfrute dos pais, sabe, da companhia dos pais, desfrute da companhia da sua companheira, do seu companheiro, desfrute, tá? Pega esse direcionamento. Viver é desfrutar. Aproveite que está acabando, tá bom? Está acabando. Está acabando para alguns, ou seja, na verdade a gente vive numa roleta russa, a gente não sabe quando acorda morto, como diz o vereador lá da internet, acordar morto. Então, gente, desfrute. Calma aí que eu sei que você deve estar cheio de perguntas, mas a gente vai chegar lá. Não apenas das coisas que Deus nos deu, mas do próprio Deus. O que é que Deus fazia, João Miguel? No finalzinho da tarde, Deus ia e ele conversava, tirava um tempo para conversar com Adão, com Eva, e assim seria com todos os habitantes que iriam gerar. Deus vinha para que o homem, para que o ser humano, a mulher também ali, desfrutassem da presença dele, não só do que Deus colocou, mas da presença de Deus. Então nós existimos para desfrutar da vida. A vida é um presente, a vida é um dom de Deus, é um presente, e vivemos para desfrutar da presença de Deus. Agora vou chegar no ponto que você está me perguntando, pastor, mas como é possível desfrutar da vida com os problemas que eu enfrento? Eu sei que aí você pergunta, como que é possível, pastor? Você está dizendo que viver é desfrutar, é bom demais. Gente, deixa eu tentar esclarecer mais aqui ainda, para você entender o recado de Deus, que a gente vai ter um momento aqui no final bem especial. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Quem tem problema, uma causa para resolver, uma dificuldade, todo mundo, né, gente? Dias levantou, sacudiu e coçou a cabeça com as duas mãos ali. Agora imagine só. Agora faça um outro exercício. Kalina, você está aqui, que bênção. Beijo, Deus te abençoe. Que legal ver você aqui. Tá vendo? Eu estava aqui na frente olhando direto, não vi. Eu estou rindo da visão. Então um dia você coçou as cabeças aí. A cabeça, né? Preste atenção, gente, agora aqui, ó. Imagine sua vida agora sem esse problema, tá? Vamos fazer esse exercício agora. Olha aqui para mim. Imagina a sua vida sem este problema, essa dificuldade agora. Imagina. Tá imaginando? Tá imaginando, Evaí? Sua vida sem esse problema, sem o que te perturba. Tá imaginando? Você tem problema, você levantou a mão, você tem problema. Só imagina agora a sua vida sem esse problema. Como que é sua vida sem esse problema? Por que eu quero que você coloque uma coisa do lado e outra do outro? Porque eu quero que você entenda que viver é um presente de Deus. A vida é uma coisa fantástica. Existir é o maior milagre. Respirar, perceber nosso corpo se movimentando. A vida não tem nada a ver com os problemas que você enfrenta. Quem está entendendo? Amém? Os problemas é como uma casa, gente, é como uma casa. A vida é como uma casa que é linda, que você ama, mas essa casa está bagunçada, está sujo. A sujeira são os problemas, as dificuldades, os aperreios, as escolhas erradas. Tudo isso foi bagunçando tua vida, mas isso não começou
necessariamente com você, começou lá atrás, porque no jardim do Éden tudo era perfeito, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E quando Adão pecou, a genética do pecado, a maldição do pecado passou a toda a humanidade, e ali começou sim os problemas, porque o homem foi expulso do jardim. Ele começou agora não mais a desfrutar do jardim, mas agora ele teria que trabalhar para poder comer. E ali começou todo o drama da humanidade, mas ali também começou uma sentença de amor, porque Deus não desistiu de nós. Então eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que viver é uma coisa maravilhosa. Sua vida não é um inferno, a vida não é um inferno, você não sabe nem o que é um inferno. E algumas pessoas, muitas vezes tão desesperadas que estão, achando que a vida não vale mais a pena, tiram a vida, achando que vão resolver um problema, acabam deixando esse problema para os amigos, para os familiares, que vão existir com aquele buraco, aquele vazio, daquela ausência daquela pessoa, acaba criando um problema para ela também na eternidade. Claro que só Deus pode julgar, mas a gente também tem que pensar assim. Então a vida não é os problemas da vida, amém? A vida não é os problemas da vida. A vida é algo fantástico. Para você ser feliz, você não precisa de dinheiro. Aprenda isso, tá? Dinheiro é importante? É. Dinheiro traz conforto? Sim. Dinheiro traz facilidades para algumas coisas? Sim. Mas felicidade não. Tá? Pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres. Tem uma frasezinha assim que eu acabei de esquecer. Que a maior riqueza delas parece que é só o dinheiro mesmo. É mais ou menos assim a frase. Porque eu quero que você entenda que para você desfrutar da vida, entender o sentido da vida, você não precisa ter um celular melhor geração, você precisa ser casado. Eu sou infeliz porque eu não me casei. Meu Deus do céu, não diga isso não. A vida é um presente que Deus te dá. E você pode desfrutar. O seu desafio aqui é entender isso, tá? A vida não é os problemas que fazem parte da minha existência. Dormir é maravilhoso, comer é maravilhoso, sorrir com os amigos é maravilhoso, desfrutar da presença de Deus é mais maravilhoso ainda. Pastor, e os problemas? O que eu faço com os problemas? Essa é a questão, gente. O que você faz com os problemas? Porque você precisa fazer com que os problemas, os traumas, as mágoas que te fizeram, as frustrações, as decepções, você precisa agir positivamente para que isso não estrague a sua vida, o presente e o dom que Deus te deu. E é claro que há situações que marcam a alma das pessoas. As pessoas ficam muitas vezes bloqueadas para relacionamentos, com traumas profundos. A gente fez uma live com o Erison e a gente falou, você tem 3 alternativas, né? Recorrer ao amor das pessoas, ao ouvido, à atenção, ao carinho, à amizade. O toque, o abraço curam. Você pode recorrer clinicamente, procurando uma ajuda médica, isso também faz parte. Deus deu sabedoria aos homens para isso também. E você pode recorrer espiritualmente, buscando no amigo Jesus, para encher esse vazio que só Ele pode preencher. Porque às vezes você vai no médico, você tem os melhores amigos, mas o vazio continua lá, porque há um lugar no nosso coração que só Jesus preenche. Então eu queria que você entendesse nessa noite isso. Viver é desfrutar da vida que Deus nos deu. Acorde todos os dias, dê bom dia todos os dias, sua esposa, seu pai, seus amigos. Se despeça como se fosse de fato a última vez. O tempo está passando e viver, apesar dos problemas, é bom. Ninguém quer ir para o céu agora. Uma outra pergunta que eu tinha para fazer para vocês é se vocês já viram algum relato de um bebê que nasceu e já queria se matar? Uma criança com 2, 3 anos que já queria se matar? Isso não existe, porque você nasceu para viver, tá? A gente começa a ter pensamentos suicidas, de acabar com a própria vida, depois que a gente é marcado por muitos problemas na vida. Mas você está aqui hoje, e nós estamos aqui porque talvez alguns, como o Erison falou na live, não se suicidaram fisicamente, mas emocionalmente se suicidaram, bloquearam. Pessoas que não confiam mais em ninguém, pessoas que já perderam o sentido de estar com alguém. Então nos tornamos pessoas amarguradas. E gente, vamos convocar Jesus, vamos pedir para Jesus tomar o centro da nossa vida, para Ele organizar as coisas,
para Ele organizar as coisas. Para você que é crente, que está aqui hoje, o cristão verdadeiro deveria ser o povo mais feliz da terra. Mas às vezes é o pior povo que existe na terra: fofoqueiro, encrenqueiro, problemático, fariseu, hipócrita, mau vizinho, mal compra e não paga, misericórdia, e ainda chega no culto com a cara feia. Então a gente precisa ter um encontro com Jesus, que a vida está passando, a vida passa rápido. E apesar de eu saber que nosso Pai está lá me esperando, nos esperando, pastor Valdeci, com os demais que foram para a glória com Jesus, mas eu não quero ir agora para o céu, eu quero desfrutar da vida, eu quero fazer muitas coisas para Jesus. E eu queria que você também tivesse esse desejo nessa noite. Se você chegou aqui com algum pensamento suicida, um pensamento de amargura da vida, né? A gente vai fazer um momento final agora, nesse instante, que é o momento final desse culto, tá? Onde a gente vai louvar um hino. Eu queria que através desse hino você pudesse entender que é Deus falando com você, tá? E no decorrer desse hino a gente vai orar pela sua vida. Eu quero desafiar aqui os irmãos que estão aqui, tá? Os irmãos, se você desejar, vá orar na vida de alguém também, ou se você precisa de uma oração, junta com alguém e ora também. Enfim, eu quero que Jesus faça alguma coisa aqui agora, para que você não volte para casa do mesmo jeito. Para tentar te ajudar, eu estou te dizendo isso: a vida é um presente de Deus. Deus deu a vida ao homem para o homem desfrutar dela, usufruindo da natureza, do ar, da boa companhia e dele mesmo, da presença dele. E o que atrapalhou isso, trouxe problemas, foi o pecado. E o pecado trouxe problemas para a gente até hoje. As suas feridas, a sua tristeza é por causa de consequências do pecado. Alguém que te magoou, alguém que se frustrou, alguém que te abandonou, um problema que persiste. Tudo isso se resume a pecado. E quando Jesus vem morrer e vem tomar sobre si os pecados, é porque Ele quer dar sentido para a nossa vida. Há um texto bíblico que diz assim: e a paz, o texto bíblico de Filipenses capítulo 4, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mente. Coração e mente. A paz de Cristo, ela excede o entendimento. Como assim, pastor? Excedeu o entendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar passando a maior crise, perdeu o pai, perdeu a mãe. E Jó está lá, perdeu a família toda. A mulher chegou para ele, não abandonou ele, poderia ter abandonado, então não vamos falar mal da mulher de Jó, tá? Ela chegou lá e disse: Jó, tu vai morrer também, né? Maldiçoa esse teu Deus e morre. Jó estava feridento. E Jó disse assim: mulher, você está falando feito uma louca, mulher. Eu não posso abandonar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, por fim ele se levantará. Então há uma paz que excede todo entendimento. Então você é capaz sim de passar um problema terrível e encontrar essa paz. O pastor está dizendo que eu posso encontrar equilíbrio nesse inferno de vida que eu vivo. Sim, você pode encontrar esse equilíbrio. Deus quer que você encontre esse equilíbrio. E a sua vida vai ter sentido. Você vai acordar todos os dias e falar com um amigo Jesus. E alguns dias da semana você vai vir na igreja e encontrar com seus irmãos, cultuar, adorar. E alguns momentos você vai ouvir problemas, vai compartilhar problemas, mas sempre no foco Jesus. Acordei, estou vivo, vou comer meu cuscuz com ovo, o meu sushi, não importa. Porque a felicidade não está num prato de sushi, nem numa pizza, né, Rodrigo? A felicidade está ali também, principalmente nas coisas simples, gente. Então, não se compare a ninguém, desfrute da vida que você tem, não compare sua esposa com a esposa, com a mulher de ninguém, não compare seu marido com o marido de ninguém, não compare sua casa com a casa de ninguém, não compare a vida com a vida de ninguém. Compare-se com você mesmo, com quem você era no passado, você precisa ser no futuro, e olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé e da vida. Então vamos convocar Jesus nesse instante, através dessa oração que é uma canção, né? É uma canção que o Rodrigo vai louvar. E eu vou pedir para você nesse instante. Eu vou pedir assim, eu pedi para Janaína e Juliana ali. Fecha a porta da igreja, pode ser? Se tiver alguém aí, se tiver alguém aí fora, aí pede para entrar. Tem alguém fora não, né? Então pronto, fecha aí para a gente ficar tranquilo, tá? A gente vai encerrar agora já. É um momento muito pessoal de cada um de nós. Vamos louvar. E pensa nisso, tá? Pastor, viver, desfrutar da vida, mas eu não encontro alegria, essa desfruto, eu não estou encontrando. São os problemas. Os problemas não é Jesus. Jesus é maior que os problemas. Jesus é maior que os problemas, tá? Então pensa nisso agora.
Eu vou ser feliz quando eu me casar. Não, meu filho é minha vida. Não, não. São pequenas partezinhas. A vida é Jesus. E eu creio que Jesus é poderoso para se manifestar nesse lugar. Amém?